versículos 5 e 6. Glorificado seja o nome do Senhor. Todos acharam, irmãos? Então vamos ler, irmãos. Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 algemas, e as sentinelas à porta guardavam a prisão. Amém, irmãos? Poderia sentar. Irmãos, como é maravilhoso poder ouvir a voz de Deus falar conosco através da Bíblia Sagrada, irmãos. Eu comecei a ler esses versículos, comecei a meditar. Deus colocou no meu coração profundamente, irmãos. Muitas vezes, quando está o início do ano, a gente faz um propósito de ler a Bíblia. E muitas vezes, uns terminam de ler até o final do ano, e outros leem 6 meses. Mas Deus tem falado no meu coração profundamente. Nem que você fique em um versículo, mas esse um versículo, ele tem que falar com você. Esse um versículo, você tem que ouvir a voz de Deus falar com você. Irmãos, Deus falou comigo grandemente através desse versículo. Lendo o contexto dessa palavra, esse tempo era um tempo que Herodes perseguia o povo de Deus. E até então, tinha matado Tiago, que era também um dos discípulos que seguia Jesus. E aí chegaram e pegaram Pedro e levaram para a prisão. E quando eu li isso aqui, falei, Deus, aí Deus começou a falar comigo. Irmãos, eu comecei a me sentir no lugar de Pedro, pela situação a qual passava, né? Irmãos, em outros tempos, nós também era aprisionados. Nós estávamos para ser, pelo inimigo, nós já tinha sido até, no modo de pensar, até julgado já. Aí começou a vir na minha memória um tempo atrás. Eu lembro quando eu cheguei no Brasil em 2011. Quando eu cheguei ali, irmãos, eu não queria muito saber de igreja, desanimado, né? Mas ali Deus levantou uma intercessora por mim. E aqui eu vejo essa igreja, uma intercessora. Irmãos, o quanto é maravilhoso quando aparece um intercessor em nossas vidas. E ali de manhã, quando eu chegava na casa da minha mãe, né, eu sempre via ela descer para a igreja. Eu sempre via ela descer, né? E eu ia na igreja assim um domingo, desanimado. O inimigo muitas vezes acorrenta a gente, deixa a gente até amarrado. E muitas vezes a gente pensa assim, tá tudo normal, irmão. Quando a gente começa a andar, tipo, falta um culto, falta outro, isso já é o inimigo te acorrentando. Aí eu recordo muito bem que era um domingo, o pastor falou assim, na próxima quinta-feira, no culto de oração, vai vir um irmão aqui e ele vai orar. Só que vem na igreja só os irmãos que têm muita fé, porque ele mostra tudo, ele fala, ele revela. E eu não me recordo bem, mas naquele culto de quinta-feira, não foi por falta de fé não, irmãos. Mas naquele culto de quinta-feira, a gente não foi nem eu nem a Cátia. E naquele culto, Deus usou aquele irmão e falou assim, a irmã que está aí, olhou bem para ela, você tem um filho por nome de Osmar Nildo. Deus manda te falar que o Osmar Nildo, ele já tem cuidado. Não se preocupa que eu tenho cuidado dele, não se preocupa. E eu não estava naquele lugar, né? E era uma pessoa de fora, ele falou o meu nome para minha mãe. Aí quando isso falou comigo, eu me vejo na situação dessa igreja que estava intercedendo. Irmãos, a partir do momento que Deus fala, ele já corta o laço. A partir do momento que Deus fala, ele já resolve a situação. E quem me falou foi até minha irmã, falou, nossa, sabe quando eu na igreja ontem? Falaram o seu nome sem te conhecer, me contou a situação. E quando falou, eu já recebi. Irmão, tudo que é falado na igreja, se for pesado ou leve, eu acho melhor receber para mim. Porque se for pesado, eu tento consertar. Porque muitas vezes você fala, não é de Deus. Eu achei melhor falar assim, eu recebo.
A partir daquele momento eu recebi, dentro de mim, sem falar com ninguém, eu falei: Deus, eu quero um compromisso contigo. Mesmo eu não estando no lugar, o Senhor já me conhecia. Assim eu vejo Pedro. Imagina a situação de Pedro, irmãos. Já tinha matado um deles. Ele já estava preso para ser julgado no outro dia. Qual seria o pensamento dele? O próximo vai ser eu. O próximo que vai ser morto será eu. Mas não, irmãos, ali levantou intercessores, pessoas orando por ele. Isso é uma coisa muito importante, irmão. Quando nós estamos aqui, na casa do Senhor, nós estamos aqui, muitas vezes a gente pensamos assim: será que Deus vai trazer as pessoas a qual a gente tem orado, a qual a gente tem buscado? Irmãos, Deus está ouvindo. Muitas vezes, irmãos, Deus simplesmente prova nossa oração. Às vezes passa 3 meses, 6 meses, mas as nossas orações já estão sendo ouvidas. Aleluia. Em nome de Jesus já estão sendo ouvidas. E vendo aqui, irmãos, no versículo 7 está escrito assim: de repente sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu a luz na prisão, tocando a Pedro no lado, e o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe as mãos as algemas. Aleluia. Irmãos, quando nós recebemos a palavra de Deus, é naquele momento você começa a obedecer. Quando você ouve e obedece, naquele momento as algemas já são abertas. Aleluia. Muitas vezes sem a gente entender, aquela situação já começa a mudar, né? E muitas vezes a gente tem um costume de querer receber só aquilo que nos convém, né? Por exemplo, irmão Osmar, Deus manda te falar que aquela porta de emprego está aberta para você. Oh, glórias, né? Agora, quando Deus fala assim: irmão Osmar, Deus manda te falar que te prosperou, e esse mês é para você ofertar tanto. Isso não é de Deus, não. Irmãos, a gente tem que aprender a ouvir e guardar para a gente fazer a vontade do que Deus fala. Irmãos, quando Deus chega a falar com alguém aqui, Ele já falou no coração dessa pessoa há muito tempo. Pelo menos tem sido assim comigo. O que acontece comigo aqui na igreja, Deus já falou comigo há muito tempo em outros lugares. Muitas vezes a gente pode até querer, ou bater o pé, ou ficar forte, né? Deus é maravilhoso conosco, irmãos. E lendo aqui o versículo 9 de Atos: Pedro saindo seguia e não sabia que era real o que o anjo estava fazendo, mas pensava estar tendo uma visão. Irmão, muitas vezes na nossa vida, as obras de Deus é tão grande, as coisas muitas vezes acontecem de uma forma tão esplêndida, que a gente não acredita que é real. Se a gente ouvir a palavra de Deus, se a gente ouvir a voz de Deus, obedecer Ele, irmãos, Deus faz coisas na nossa vida que a gente não acredita. Deus faz coisas na nossa vida que muitas vezes você fala assim: isso aqui deve ser um sonho, mas não é sonho não, irmãos. E agora, e ainda continuando falando aqui, irmão, do lado da intercessão, da oração. Irmão, muitas vezes a gente ora errado. Eu lembro, assim que comecei a pegar o caderno para me orar, eu orava para o caderno antes de ir para o serviço. Aí teve um dia que eu fiz uma oração, naquele momento o Espírito Santo falou comigo: espera aí, esse caderno, essa causa eu te coloquei como intercessor, você vai orar dessa maneira? Rápido? Não é assim que é para orar. Se fosse fazer alguma outra coisa, será que ia ser tão rápido assim? Se não tem tempo, o melhor seria orar de manhã, que é ali sua primícia, né? Mas se não tem tempo para orar de manhã, ora à tarde, mas faz aquilo perfeito, né? Isso me faz lembrar, irmãos, lá no começo, Jacó, que orava, o que segurou o anjo. Irmãos, ele queria tanto uma causa, que ele segurou aquele anjo por uma noite toda. Uma noite toda ele segurou. E ele só foi ouvido porque ele cansou aquele anjo. Muitas vezes aquela oraçãozinha rápida, aquela coisa assim que não... Irmãos, a gente tem que comover o coração de Deus. E eu já ouvi demais falar assim: lágrimas comovem o coração de Deus. Irmãos, pura lágrima não comove nada. Precisa de ação, atitude. Deus só ouve uma oração quando ele vê uma pessoa quebrantada ali, ó. Quantas vezes você vê uma pessoa com a boca no pó e com o coração? Deus não ouve voz, Deus ouve o sentimento, o coração da pessoa. É isso que Deus ouve. Pelo menos comigo tenha sido assim. Quando eu tiro aquele tempo e começo a falar com Deus, não preciso falar palavra nenhuma.
Deus está ali pronto para me ouvir. E logo a gente vê o resultado daquilo. Deus tem sido maravilhoso nesse ponto. Muitas vezes, as orações da gente não são recebidas porque a gente não sabe pedir. Porque muitas vezes Deus quer que a gente, primeira coisa, se humilhe na presença de Deus, né? Como eu vejo aqui, irmãos. Uma oração que eu gosto de meditar e entrar nela, como se eu estivesse ali. Quando Jesus chega ali, angustiado, sabendo que ia ser morto, ele chega e fala: Pai, afasta de mim esse cálice, mas seja feito a tua vontade. Naquele momento, irmãos, ele poderia ter pedido qualquer outra coisa, como o próprio Filho de Deus. Ele poderia ter pedido qualquer coisa, mas você vê que Jesus se humilha de uma tal maneira e fala: seja feita a tua vontade, ó Pai, seja feita a tua vontade. E quantas vezes, irmão, a gente chega, já declara a vitória. Deus, eu quero em nome de Jesus. Será que isso é o melhor para a gente? Aí me faz, irmão, ir lá naquela parábola que Jesus contou, daquele juiz, que o juiz era duro, não era crente, não era nada, mas tinha uma mulher que precisava de uma causa ser resolvida, e sempre chegava, falava, até ele resolver, ouvir a oração dela. Irmãos, muitas vezes Deus não ouve a nossa oração, porque Ele sabe que se nós ouvir, a gente não volta mais aos pés da cruz. Ele sabe que se a gente ouvir, a gente não regressa mais naquele lugar. Uma vez que você recebe aquela bênção, você esquece até que um dia foi na igreja, né, que precisou do Pai. Aí muitas vezes Deus vai resolver essa situação, mas muitas vezes Ele vai te prolongando, até você se amadurecer, até você chegar a um ponto que você fala: não é aqui mesmo que eu vou ficar, até você saber que é ali o dono da bênção. E muitas vezes, irmão, a gente não ora por uma certa situação. Deus tem falado, eu lendo esses versículos, Deus tem falado muito grande comigo. Deus tem falado comigo: se eu penso em ir na Goia, eu tenho que orar se é da vontade de Deus. Se eu vou sair de casa, é da vontade de Deus, porque a partir do momento que eu saio sem ter feito essa pergunta para Deus, eu me responsabilizo. Se der certo, a glória não é de Deus, a glória é minha. Então por isso eu tenho que sempre pedir: meu Deus, é da sua vontade? Se for da sua vontade, Senhor, e fala com Ele, se for da sua vontade, as coisas vão acontecer. Ele na hora Ele fala no seu coração, as coisas acontecem. As coisas de Deus muitas vezes não é da maneira que a gente pensa. E seguindo aqui, irmãos, a lição, um lugar que me chamou muita atenção foi no versículo 12 aqui de Atos. Depois que Pedro tinha passado por tudo aquilo, coisa boa, já saiu da prisão, aqui no versículo 12: depois se considerar ele nisto, ele foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos se encontravam reunidos em oração. Irmãos, Deus falou comigo profundamente nesse versículo. Irmão, quantas vezes eu creio que cada um de nós que estamos aqui nessa noite, nós estamos aqui porque alguém intercedeu por nós. O que eu aprendo nesse versículo aqui, irmãos, é que se a gente, uma coisa que a gente nunca pode fazer é esquecer de quem orou por nós. Muitas vezes tem pessoas que orou por nós, o inimigo ataca tanto a vida dessas pessoas. O que acontece? Principalmente ganhador de alma, irmãos. Tem pessoa que luta tanto por ganhar almas, o inimigo muitas vezes não tem poder, mas fica esperando uma brecha. O dia que essa vida der uma brecha, ele segura. Então, irmãos, Deus tem falado comigo que o primeiro lugar que nós tem que ir é orar por essas pessoas. Essas pessoas são responsabilidade nossa, porque essas pessoas tiraram tempo da vida delas, muitas vezes orando, jejuando, lutando, sonhando com a gente ter uma vida com Deus plena, né? E muitas vezes depois que a gente chegamos a um ponto que agora eu já estou na igreja, já estou com a minha vida estabilizada, já me firmei, o que acontece? Muitas vezes a gente não lembra, ou muitas vezes a gente vê essa pessoa cair, até cair, como eu já vi muitas. O que a gente fala? Tá vendo? Foi ganhador de alma, hoje está lá no mundo. O que adiantou? Essa vida era minha responsabilidade.
essa vida era minha responsabilidade. Deus me perguntou assim: você como intercessor, se eu fosse te pedir hoje um legado das suas orações, das suas intercessões, será que eu teria alguma coisa para colher? Irmãos, esse ano eu não ganhei nenhuma alma para Jesus. Isso é uma coisa que me entristece muito meu coração, que eu acho que o primeiro fundamento da igreja é ganhar alma. Eu falei, eu tenho orado tanto e pedido a Deus por almas, será que eu tenho pagado realmente o preço para isso acontecer? Aí Deus falou no meu coração assim: pelo menos ora, intercede por aqueles que intercederam por você. E que foi uma coisa maravilhosa, mano. Deus tem levantado em minha vida, graças a Deus, grandes intercessores. Uma foi minha avó, que orava muito por mim, Deus levou, mas deixou minha mãe, deixou minha esposa, deixou uma igreja maravilhosa. Então, irmão, o que eu vejo é que a responsabilidade da igreja de orar é muito grande, e é um papel muito, mas muito importante. Que a gente poder faltar um culto na semana, não falta o culto de oração, que aqui é aqui é a fonte da mina, é aqui que tudo começa, né? E que Deus possa abençoar os irmãos grandemente. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.